Só fazer uma referência, o ex-prefeito de Maringá que está presente, vai mediar um dos painéis é o Silvio de Barros, e eu gostaria de só complementar, de fato, não só essa inovação, mas Maringá tem uma série de outras inovações, e é um dos casos que a gente serve de referência e talvez uma prova substantiva de como as cidades podem ter visão estratégica de longo prazo e execução dentro do planejado. Maringá, 17 ou 18 anos, o Silvio vai me corrigir depois se eu estiver errado, criou um Conselho de Desenvolvimento Municipal, e esse conselho é uma organização social, é a sociedade civil de Maringá, que define todo o planejamento estratégico de Maringá. Então, o prefeito é um executivo do plano estratégico feito pelos cidadãos. Então, eu acho que é uma questão importante, é uma dimensão que a gente no Arco Futuro tem tido sempre muito trabalho e muita preocupação de fazer. Qual é o papel do cidadão nessa gestão da cidade? E Maringá é a prova factual de que o cidadão, que a cidadania, que a sociedade podem ter um papel substantivo nessa transformação. Num outro plano, só para mostrar que não é só Maringá, não é um caso único, não é a exceção da regra, nós temos Sobral no Ceará também, que hoje tem indicadores de educação internacionais, tem os indicadores no padrão da Inglaterra, tem o melhor ensino fundamental do Brasil, com metade do custo do aluno em São Paulo. Mas não é só isso, ele tem mortalidade infantil no nível internacional, ele tem evasão escolar zero e uma série de outros indicadores. Então, é só para mostrar essa dimensão. A gente vive num momento de uma grande descrença na gestão pública, quer dizer, nas instituições, mas há um papel da sociedade que é fundamental nessa transformação e, de fato, Maringá é um bom exemplo, Sobral também, e há outros pelo Brasil, mas esses dois são referências de que é possível fazer, sim. Eu queria convidar de novo Ronaldo, por favor, Javier, André Sanabria, Elizabeth França, Christine Stephanie e Marta Gronstein para voltarem ao palco, e o debate que nós vamos seguir será mediado por Raul Juste Lores, repórter especial e colunista do jornal Folha de São Paulo, já foi correspondente em Washington, Nova York, Pequim e Buenos Aires e editor do Caderno Mercado, além de um apaixonado por arquitetura. Olá. Alô, alô, agora sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pelo convite para participar desse evento. Eu não sou arquiteto, sou jornalista, mas adoro arquitetura e acho que a sociedade em geral tem que ter muito mais atenção à arquitetura e ao urbanismo, porque senão os arquitetos acabam falando entre si. Isso não é bom nem para vocês, muito menos para nós como usuários das cidades. Eu tenho muitos amigos arquitetos, bastante mais velhos que os estudantes da FAU, e eles costumam reclamar que na época que eles estudaram, que pouco se falava de economia. Era quase um assunto aí divorciado do ensino de arquitetura e urbanismo. E quando você chega no mundo prático, na hora de participar de um concurso, na hora de conversar com o cliente, na hora de falar com o poder público ou com o desenvolvedor privado, você tem que conhecer, além de 1000 outras coisas, se você quiser abrir o seu próprio escritório, entender a chamada viabilidade financeira. E no atual momento mundial, mas eu diria também no Brasil, a gente cada vez mais, com arrecadações em queda, a gente vai precisar saber aonde cada real é gasto, aonde tem retorno, aonde é inviável, aonde a obra vai ficar parada no meio e por aí vai. É bastante interessante a gente estar falando de economia e cidade aqui. Eu queria começar como primeira pergunta, tentando aí alinhavar todas as apresentações, queria começar com a Beth França e com o Ronaldo. Eles falaram dessas zonas especiais de interesse social, as EIs. Ou seja, as prefeituras desenham áreas onde você pode construir e muitas delas estão sem construir, estão assim subutilizadas. Por que há tantas EIs e que ninguém quer construir lá, aonde a conta não fecha?
Bem, do ponto de vista do setor público, você desenhar um quadrado num mapa não baixa o preço da terra. Então, ao contrário, você, ao definir as EIs, especialmente as EIs para a construção, Z2 e Z3, no caso de São Paulo, que Z1 é onde tem favela, é para facilitar a regularização, e Z4 é nos mananciais, e Z5 também é para a construção. Então, você definir, aqui é umas EIs no centro da cidade de São Paulo, o preço das EIs é exatamente igual ao preço do vizinho, que é o preço de mercado. Eu lembro que nós compramos umas EIs ali na Ponta dos Remédios, da Rossi Empreendimentos, e a prefeitura pagou o preço de mercado. Então, você não pode contar na política habitacional que, por estar lá grafado, o empreendimento será mais barato. Eu acho que você tem uma garantia de que ali deverá ser construída habitação, mas isso significa que o poder público terá que pôr mais subsídio para complementar esse valor que é pressuposto na equação da habitação de interesse social. Beth, graças a Deus, isso está com os dias contados. Graças a Deus e ao nosso amigo, querido secretário Fernando de Melo Franco, que fez um excelente trabalho, diga-se de passagem, o setor adora o trabalho feito por ele, principalmente na área social, na área de habitação social. Tá? Sim, foi criado, acho que em 2002 ou 2003, no governo passado, as EIs em São Paulo, acho que foi uma das primeiras do Brasil, não sei se foi a primeira, tá? E acontecia isso, Beth, realmente, a gente marcou, o setor, o governo marcava as áreas, a gente, quando chegava para comprar essas áreas, não conseguia comprar, porque o cara conseguia alugar, fazer um estacionamento, ele tinha uma outra renda, principalmente as EIs centrais, que a conta para nós não fechava, porque a gente tinha um preço para vender, tinha um teto para trabalhar, e você faz a conta de trás para frente, não tinha como, não viabilizava. Mas essa gestão, fizeram muitas coisas, dobraram a área de EIs, mas a principal coisa foi introduzir o IPTU progressivo. O IPTU progressivo é assim, se você deixar esse estacionamento rolando aí, daqui um ano, o teu IPTU vai crescer 20%, no próximo mais 20%, depois mais 20%, depois mais 20%. Então, o cara vai ter que baixar o preço para que a gente possa fazer a habitação de interesse social. Isso fez uma grande diferença, isso vai fazer uma grande diferença. Eu acredito que, eu posso falar na outra ponta, na ponta da construtora. Antes a gente procurava os donos dessas áreas, hoje eles nos procuram. Eles estão preocupados que vão perder essas áreas. Então, é incrível, funciona. É uma pena que não foram todos os municípios que fizeram isso da forma que São Paulo fez, pensado, planejado, que a gente tente pregar para que isso seja feito em outros municípios. Tem uma pergunta para o Andrés e para o Javier, sobre... Está todo mundo aqui falando de criar emprego perto da habitação, mas normalmente a habitação é desenhada ali naquela caixinha, ou na agência, ou no órgão que cuida de habitação, que não conversa com os outros órgãos. É algo muito comum, aliás, tanto em grandes empresas privadas como no governo, que as pessoas não falam lá muito, isso acontece até em empresa de comunicação. Queria perguntar, no caso de vocês que trabalharam em Haiti, Colômbia, como vocês conseguiram tirar a habitação dessa caixinha aí autônoma e tentar conversar com outras agências para imaginar empregos, transporte, espaços públicos? Well, I think yesterday UN Habitat exposed the issue A is Habitat da ONU coordination. falou a respeito disso. A questão aí é a coordenação. We show like Como demonstramos, existe muita fragmentação nas cidades e a fragmentação reduz a produtividade. Demora para tomar decisão, demora para definir as políticas. E a urbanização acaba acontecendo mais rapidamente do que a tomada de decisões. A solução que
nós defendemos é ter uma coordenação no nível nacional, para que o nível nacional possa coordenar parte dessa governança fragmentada em pequenas metrópoles, áreas metropolitanas dentro da cidade, e ajudar. Existem formas diferentes, mas você pode, num fórum, às vezes, isso é impossível através da legislação. Às vezes você precisa de muito esforço para refazer a legislação. Então, na Polônia, por exemplo, nós temos um caso muito interessante. Eles começaram a desenvolver algumas estratégias para reunir esses governos e criar formas deles conversarem. Só conversar já é um grande passo para tentar coordenar todas essas políticas. I would say that in the different context it works also in different Num manners. contexto diferente, temos diferentes formas de fazer a mesma coisa. Nós já trabalhamos no México e lá encontramos um contexto institucional e político muito parecido com o que encontramos aqui. Muitos atores, muitos interesses, muita complexidade. Outros ambientes, como no Haiti, por exemplo, você tem que fazer um trabalho comunitário que precisa ser desenvolvido com as comunidades, porque as instituições lá não estão bem equipadas para lidar com a situação, como é o caso aqui. Eles não têm recursos técnicos, eles não têm meios financeiros para lidar com situações desse tipo, mas a iniciativa com a qual trabalhamos, o Planning Lab, o Laboratório de Planejamento, tem uma abordagem para conseguir essa integração de planejamento, design, na moradia, do transporte, que é reunir uma equipe de especialistas de diferentes áreas e fazer com que eles trabalhem num projeto específico, como aqueles que eu mostrei e aqueles que foram mostrados por outros apresentadores também. Normalmente, essa é a melhor forma de entender os diferentes objetivos de cada uma dessas áreas. Então, a palavra-chave para mim aqui são os objetivos. Você precisa sentar com o setor privado, com a municipalidade e entender quais são os objetivos de cada uma dessas partes interessadas e como nós vamos negociar com eles para conseguir atingir esses objetivos. Uma outra metodologia de trabalho que foi muito útil em todo o planejamento que fizemos para conseguir essa integração é a participação, o debate, o design, aprender com o design, ou seja, é um processo, como falamos ontem. Você precisa ter uma pessoa que vai liderar a iniciativa, que vai criar a sinergia, que vai criar o debate e todas as outras partes interessadas que vão entrar no processo em momentos diferentes, transporte, mobilidade, moradia, para contribuir com o projeto. Para mim, o processo é o mais importante para chegar nesses objetivos. I have a question for Martha sobre o and aluguel Christine. social, que é algo muito falado e ainda pouco executado no Brasil. A gente, especialmente nos anos do BNH, durante a ditadura militar, a ideia era empréstimo para as pessoas comprarem, nem que levasse 20, 30 anos pagando. Também o Minha Casa Minha Vida. O que falta, eu queria perguntar para a professora Marta, no caso, o que falta, ou por que a alocação social não pegou no Brasil? Eu queria perguntar para a Cristina se ela podia falar um pouquinho da alocação social nos Estados Unidos, que é bastante mais comum que aqui. Toda a política pública de provisão de habitação social foi baseada na casa própria, né, desde os anos 60, com o BNH, e isso se manteve até hoje, né? Eu acho que, se a gente lembrar, no caso de São Paulo, nos anos 20, 30, anterior à lei do inquilinato dos anos 40, a produção de vilas e conjuntos horizontais para aluguel era uma forma de retorno de investimento de capital, né? Eu acho que com a lei de inquilinato, o congelamento dos aluguéis, deixou de ser uma alternativa viável para o empreendedor.
Achei entusiasmante ontem o Cláudio Bernardes mencionar que eles são, no Secov, a favor do aluguel social, né? Então, eu acho que cabe aos economistas montar essa equação de qual é o investimento necessário para produzir habitação e o retorno desse capital a partir de aluguel, ou o subsídio que vai ser necessário, do ponto de vista de poder público, para poder abrir esse mercado de aluguel para habitação social. Eu acho que é uma perspectiva, pelo que eu vi na internet da minuta do Plano Municipal de Habitação, lá estão consideradas várias alternativas, onde o aluguel é uma delas, né, em várias modalidades. Então, eu acho que não está fora do horizonte da política pública no momento. O grande desafio, como tudo, é a implementação. Vamos ver, né? Eu acho que, para isso, precisa conversar com os empreendedores. Eu acho que isso deve estar sendo feito, senão não estaria no plano, né? Ontem eu vi aqui uma posição que me entusiasmou. Agora é esperar. É só contribuir um pouquinho. A Abraim, que também foi chamada pelo Ministério das Cidades, porque o Ministério das Cidades está muito preocupado. O faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que é o HIS, o faixa 2 e 3 é HMP, Habitação de Mercado Popular. HIS acabou o recurso do governo federal. Não tem. E como é que a gente vai fazer para financiar as pessoas, as famílias que ganham até 3 salários mínimos? Essas pessoas, quando elas forem ter análise de crédito, elas vão tomar pau. Elas não vão conseguir pegar um financiamento, não vão conseguir comprar o imóvel. Se o imóvel não for dado, se não tiver um subsídio muito grande, ela não consegue comprar. E o país não tem recursos suficientes para financiar isso daí. Hoje, no orçamento, não tem. Eles estão muito preocupados. Como é que a gente vai fazer para atender essa demanda? Porque a da faixa 2 e 3 está bem resolvida, está bem encaminhada. A política de crédito habitacional está bem resolvida. Agora, a gente tem que ganhar um prêmio Nobel aqui, todos nós, pensar em como atender a grande demanda do país, que é a faixa 1. Teve a tentativa do faixa 1,5, que é muito bacana. Ele vai atender uma parte dessa população, que é com um subsídio um pouco maior, só que aquelas famílias que moram em área de risco, que não têm a menor condição, eles não conseguem pegar financiamento. Então, só tem um caminho para essas pessoas, que é o aluguel social. A gente vai ter que encontrar uma saída financeira para viabilizar isso daí. Tá? Então, saiba que a Abraim, que também está junto com o Ministério da Cidade, junto com o Secov, com o Sinduscom, com todos, estudando, trabalhando para tentar desenvolver um modelo econômico que pare de pé. Cristina? Yeah, is this on? Okay. So, we're looking at 2 dimensions of rental in. Estamos vendo aqui 2 dimensões diferentes para esse aluguel social. A primeira, para essa locação social, a gente está pensando em consolidação e, hoje em dia, não necessariamente, isso é para famílias compostas, como a gente via há 20, 30 anos atrás. Mas agora tem várias opções diferentes de locação. E também a gente está tentando pensar em 100 famílias que, em teoria, recebem um Minha Casa Minha Vida, recebem uma unidade, vão receber, aliás, nos próximos 2 anos, em um programa nosso próprio. A gente está estudando 100 famílias para verificar como elas estão agora e daqui a 5 anos para fazer uma medição e entender o que mudou de status. Tem algumas coisas que a gente vê que são preocupações nesse campo. Em primeiro lugar, uma grande transferência, um grande movimento. Tem muita gente que recebeu subsídio para locação durante muitos anos, e isso está aumentando um pouco o valor da locação e está também aumentando a dificuldade de achar boas residências que não tenham condições precárias para essa locação social. Outra coisa é uma falta total de assistência técnica, realmente. As pessoas vão construindo e construindo sem nenhum tipo de ajuda, sem nenhum tipo de conhecimento técnico. Isso é terrível nos assentamentos, principalmente. Muitas pessoas que se registraram para Minha Casa Minha Vida, muitas vezes não sabem quanto elas vão pagar por mês, não sabem onde vai ser o território.
e nunca viram um plano da nova casa. Então, esses são 3 pontos muito complicados que a gente precisa enfatizar. É necessário ter uma opção de locação mais estável, com mais igualdade, seja através de subsídios ou outro esquema. Mas a gente precisa pensar em como essas entidades e como a Minha Casa Minha Vida vão receber melhor assistência técnica para que as organizações que estão lidando com isso percebam um processo melhor. Aqui a gente não está falando só de autoconstrução. Essas entidades precisam receber as ferramentas e assistência técnica para garantir que o programa seja sólido, seja acessível e financeiramente estável. Muita gente não entende o que está acontecendo e o que vai receber. Uma pergunta aqui da plateia. Aliás, tem poucas perguntas da plateia, hein? Por favor, não me decepcionem. Tem aqui para a Beth. Se temos 6 milhões de imóveis vazios no Brasil, como a sociedade civil e as instituições podem fazer valer alguns dispositivos do Estatuto da Cidade, como IPTU progressivo? Como fazer valer que a propriedade urbana cumpra a sua função social? Bem, quem fez a pergunta? Oi. Esses 6 milhões de imóveis vazios, ele é discutível, porque você tem uma taxa de vacância no mercado que é natural. Então, eu acho que falta ao país entender mais os seus dados. Agora, em relação a estimular que esses imóveis vão ao mercado ou sejam utilizados para a política habitacional para baixa renda, nós já temos, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, o imposto progressivo e outros que já permitem que isso ocorra. Claro que ainda nós estamos no início, né, dessa implantação desses instrumentos e, como todo início, ele é lento, o mercado ainda não conhece, o poder público tem dificuldades, aí tem MP, defesa civil, blá, 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 blá. Mas eu acho que mais importante do que isso, e até fazendo um link com a questão anterior, é nós aprofundarmos esses perfis que a gente tem que atender. Então, quando você vê, por exemplo, a cidade de São Paulo, área central, 90 prédios ocupados. Em média, a taxa de condomínio, sei lá como é que nós poderíamos chamar essa taxa, que o morador que ocupa paga para a liderança do movimento, ou as pessoas que moram em cortiços, está em média em torno de R$400. Então, eu ocupo um prédio ali no centro da cidade, eu pago R$300, R$400 para o movimento, para a manutenção e coisas do gênero. Essa é mais ou menos também a média que o cara paga um cortiço na cidade de São Paulo, no centro da cidade. Portanto, se você, no programa que o Cláudio Bernardes apresentou aqui ontem, que é a locação acessível residencial, mais um esforço do governo estadual ou federal de pôr nesse empreendimento 20 mil para o mercado, mais essa possibilidade de pagamento do morador, você fecha um programa para a área central incrível. Portanto, você não pode pensar que, vou usar um instrumento, vou tirar lá, vou pôr à venda o cara que com imposto progressivo, só que alguém tem que fechar a equação, né? Fazer um retrofit ou construir, e para quem que é isso? Então, eu acho que falta para nós hoje, com essa coisa de ter uma política só, que é meio modernista, autoritária, é um programa de construção de unidades, falta que a gente vá aos municípios, né, como foi citado aqui o caso de Maringá, e entenda quais são as diversas problemáticas. Então, você tem instrumentos, você tem uma potencial clientela, né? Por que você não vai cobrar de um cara que ocupa o prédio, vai dar um subsídio de 90%, como a gente costuma fazer, se ele está pagando hoje, em média, R$400 de aluguel? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais nas potencialidades, que a gente lê em grandes estatísticas, com as potencialidades dessa clientela de
baixa renda que a gente precisa atender. Uma pergunta aqui para todos os participantes. A gente está falando, então, de ter emprego perto da moradia, e uma das maldições dos grandes conjuntos habitacionais, feitos principalmente nos anos 60 e 70, mas que eu temo que se repita com os últimos do Minha Casa Minha Vida, é a criação daqueles bolsões de pobreza. Ou seja, você coloca pessoas muito longe de tudo. A gente tem que lembrar que até 20 anos, a cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, não tinha uma agência de banco, não tinha um supermercado. Como tentar fazer, ou seja, criar habitação social, mas misturando com áreas de rendas diferentes, que é algo que, pelo menos no Brasil, cada vez é mais difícil. Vocês têm alguma experiência ou crítica a fazer? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. No Minha Casa Minha Vida 1, o faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, para você contratar empreendimentos maiores, tá? A prefeitura e a construtora que apresentava o projeto tinham que ir até Brasília, sentar no Ministério das Cidades, olhar na cara do pessoal lá e falar que ia ter equipamento comunitário no projeto. E a prefeitura assinava uma cartinha garantindo que ela era responsável para a construção dos equipamentos. A maioria dos empreendimentos ficaram prontos e as prefeituras não fizeram os equipamentos. Nossa! Na segunda fase do programa, o Ministério da Cidade já não acreditava mais nas prefeituras. Então, ela começou a pagar pelos equipamentos. Pode pegar todos os grandes conjuntos da segunda fase do Minha Casa Minha Vida, tem equipamentos. Só que o que aconteceu no meio do caminho? Acabou o dinheiro. Priorizaram as habitações e deixaram os equipamentos de lado. Então, é planejado, é pensado. Pensa que não é, não. Foi bem planejado. Só que para executar isso no Brasil, não estou falando em São Paulo, estou falando no Brasil, é difícil. Eu acho que para trazer habitação para as áreas mais equipadas, as operações urbanas são um instrumento bem adequado e potente, porque você pode, como se diz, contrabalançar investimentos para habitação de maior renda com habitação, com subsídio de habitação para menor renda, ou como foi feito no Águas Espraiadas, que a Beth mencionou, a compra de terrenos menores em áreas mais centralizadas, com recursos fora do orçamento, que são os CEPACs, por exemplo, né? E outro ponto que eu considero que ele tem que estar discutido com tanta gravidade quanto o emprego, ou até mais, que é a possibilidade, a mobilidade dentro da cidade, né? Então, eu acho que investir em transporte em transporte de boa qualidade, de melhor qualidade, é uma vertente que eu diria que é até mais simples do que aproximar emprego da moradia. So, one thing to think about in terms of Quando a gente fala de trabalho perto de moradia, a gente tem que pensar em uma outra coisa, que seria a educação. Para a gente fazer esse adensamento junto aos trabalhos, a gente precisa pensar em PPPs, claro, mas também em CCAs, por exemplo. Como a gente faz uma interseção entre o subsídio do governo e o processo através do qual as pessoas conseguem se educar e se manter no trabalho também depois. Então, o CCA, com a educação, pode ser um foco central nos trabalhos. Acho que até o Brasil conseguir melhorar essa parte da educação, a questão do trabalho não vai ser perfeita. Então, acho que a gente precisa focar mesmo em educação antes do trabalho. Eu só queria completar minha fala aqui, que eu esqueci de uma coisa importante. Os tão criticados conjuntos habitacionais dos anos 70, de fato, eles têm muitos erros, eles têm muita coisa ruim, qualidade pode ser questionada também. Só que, você já conversou com as famílias que foram criadas lá? A maioria desses caras que nasceram e foram criados lá, tiveram uma oportunidade que, se eles tivessem ficado onde eles estavam, eles não teriam tido. Eu posso falar que eu tive um sócio na minha empresa que foi nascido e criado lá. Então, eu conheço. A empresa que eu trabalho tem 62 anos.
participou de algumas dessas construções, reconhece que tem muita coisa que foi feita equivocada, mas é melhor daquele jeito do que não ter nada. Eu achei interessante esse comentário. Quando a gente pensa em tipos de moradia, tem, por exemplo, Singapura. A gente foi estudar o Singapura desde o começo e foi surpreendente que muitas famílias, como você está dizendo, nesses projetos condenados, vamos dizer assim, puderam mesmo assim fazer coisas que refletiram altos níveis de agência social, que nem as pessoas que estão fazendo mutirão e autoconstrução. Então, novamente, esses são processos de densificação, de adensamento, que levam em consideração o Singapura, que não são só bolsões de pobreza. Tem muitas famílias vivendo ali. E é uma coisa que a gente precisa verificar nos projetos mais antigos. E uma última pergunta, porque a gente já está na prorrogação. Aproveitar que a Beth França mostrou o projeto ali em frente à Sala São Paulo, né, Júlio Prestes, muita gente ainda tem esse preconceito que é um grande conjunto habitacional, vai virar uma área degradada em poucos anos, ou essa questão do bolsão de pobreza. Que cuidados no projeto você citaria para evitar esse tipo de problema ou de decadência nesse terreno tão grande em São Paulo? Bem, devo dizer que eu não concordo que onde pobre more fica decadente. Se você tem um bom projeto, onde você tenha uma conexão com a cidade, onde os espaços públicos estejam bem desenhados, onde a pessoa se orgulhe de morar ali, ela não vai degradar, né? Você não tem esse link pobre trata mal sua casa. A gente, em todos os projetos que nós fizemos bem desenhados, que eu vou apresentar na sequência, você vê essa relação de pertencimento do cara com a sua propriedade. Afinal, ele vai pagar, né? Infelizmente, a gente não tem locação, por 30 anos. Mas, no caso da PPP, nós encontramos uma fórmula que facilita esse cuidado, porque o que acontece? Numa área classe média, você tem lá o condomínio, tem a administração, contrata uma administradora. E, tradicionalmente, nos conjuntos públicos, você entrega a casa e, no dia seguinte, a prefeitura não vai tirar o lixo, não pavimenta, etc. Então, a PPP foi pensada, está na equação financeira da PPP, a manutenção do prédio. Então, a cada 5 anos, a concessionária vai fazer uma revisão, uma pintura, o que for necessário, enfim, e durante 20 anos ela é responsável pelo condomínio e pelo trabalho social. Está na equação da PPP. Então, ela vai ter que contratar um trabalho social de acompanhamento, né, para tratar as questões que possivelmente os possíveis moradores de baixa renda possam ter, e ela faz toda a manutenção condominial. Isso significa que vai ter um profissional cuidando do condomínio. Eu queria reforçar a importância do trabalho social. Em faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, um dos grandes problemas, uma das grandes críticas que a gente tem aí ao faixa 1 do Minha Casa Minha Vida é a falta de trabalho social. Não existem no Brasil empresas especializadas em fazer trabalho social. Não pensem só em São Paulo, mais uma vez, pensem em Brasil. Foram contratados mais de 1.200.000 unidades, moradias, de habitação de interesse social. Destinou-se 2% da verba desses empreendimentos para as prefeituras contratarem empresas de trabalho social, só que essas empresas não existem. Empresas de qualidade, que fazem um trabalho de qualidade. Beth,
Há quantos anos você trabalha com isso? Você sabe. Esse é um dos principais gargalos do negócio. Temos tempo para mais uma? Não, nem pensar. Temos. Oba. Tem uma pergunta aqui do Maxwell, da SEAB, da Prefeitura de Limeira. Ao promover a habitação nas áreas melhor localizadas, como as centrais, como evitar o processo de gentrificação em vista de vendas e locações? Marta, talvez? Essa é uma pergunta sem resposta, mas eu acho que tem uma questão da responsabilidade pública na dimensão social do empreendimento que for fazer. Eu acho que nós não estamos mais em um contexto em que qualquer remoção seja apenas um distanciamento daquela população. O que você tem é que fazer ações combinadas em que resulte num destino correto para as remoções. Além disso, eu acho que é gentrification. Eu vou dar um pitaco, porque vocês me desculpem. Essa questão da gentrificação me tira do sério. Existem milhares de trabalhos de mestrados, doutorados sendo feitos sobre os trabalhos que nós fizemos na Prefeitura de São Paulo. E não é nenhum no sentido, que legal, foi feito boa arquitetura, bom trabalho social. Todos são no sentido. Eu fiz uma relação, tem 70 trabalhos, todos são no sentido. A boa arquitetura, a boa gestão, o bom urbanismo vai fazer com que o pobre que está lá venda ou passe adiante ou sei lá o quê. Quer dizer, ao invés de a gente dedicar forças intelectuais produzidas nas universidades para aprimorar os instrumentos e os mecanismos, a gente usa os esforços universitários para dizer fazer qualquer coisa na gestão pública boa vai resultar em gentrificação. Porque pobre é burro, ignorante, tem mal formação, não sei o quê, e vai vender o apartamento, vai vender a casa na favela urbanizada, etc. E tal. Existe algum estudo que tenha medido isso com profundidade? Não. Segundo, a pessoa, porque é pobre, é obrigada a morar para o resto da vida na sua casa, ou, como todos nós, ela pode vender, alugar e fazer sei lá o que ela quiser com isso. Então, eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, porque essa gentrificação transferida do jeito que ela foi para o nosso país, na minha opinião, ela carrega um ranço de elitismo que não tem dimensão. Eu não sei por que isso está se instalando nas universidades brasileiras. Tem a ver com trabalho social também, né, Beth? Tem muito a ver também com o trabalho social. Teve uma reportagem na Folha já há alguns anos que os imóveis ao redor dos céus, construídos no governo da Marta Suplicy, que os imóveis tinham ficado mais caros e que alguns donos estavam vendendo, etc. Agora, se você construir uma belíssima escola, causa gentrificação, qual seria a receita? Não fazer grandes escolas? Eu lembro que, na época, alguns intelectuais ouvidos pela Folha diziam, não, isso é gentrificação, etc. Mas a alternativa seria não melhorar, né? Que é um grande problema. Mas, infelizmente, o tempo acabou, mas todos aqui, os especialistas vão estar por aqui, então aproveitem, falem com eles no corredor ou no café, muito conhecimento aqui para ser compartilhado. Obrigado a todos.